Então é um tema relevante, as pessoas falam muito pouco, como você falou, às vezes com um termo meio preconceituoso, né, de esclerosado, mas não é isso. Esclerose é cicatriz, então múltipla, porque a pessoa, de forma autoimune, uma doença autoimune que o próprio corpo produz contra a bainha de mielina, que é o quê? É a proteção do neurônio. Então o paciente começa a ter déficit em vários locais do corpo. Olha, então, e a gente fica achando que é uma doença de pessoas mais velhas, mas então não. Doença de pessoas jovens, de 20 a 40 anos. 40 anos é a maior incidência, acontece até em população pediátrica e idoso também, mas mais comum nessa faixa etária. Então vamos lá. Por que é que a pessoa pode ter uma esclerose? Perfeito. Basicamente é a doença autoimune. O que são doenças autoimunes? Seu corpo produz anticorpo contra ele mesmo. Então a gente tem falado muito, né, de anticorpo por causa do Covid, de uma série de doenças. Seu corpo tem que ter defesa, né, contra a bactéria, contra vírus. Ninguém sabe ao certo por quê. Seu corpo começa a atacar o próprio organismo saudável. E aí, como ataca a bainha de mielina que envolve o neurônio, o paciente pode ter alteração visual, que a gente chama neuromielite, pode ter uma alteração na motricidade, então perde a força porque foi atacado aquela região, pode ter na fala, então qualquer local do sistema nervoso central pode ser atacado. Então a pessoa pode ter uma esclerose em algum local do corpo. Quando Perfeito. A gente fala de esclerose múltipla, é que acontece em vários locais do corpo, é isso? Isso mesmo. O clássico da doença é porque antigamente a gente esperava o paciente ter algum déficit. Hoje não, a gente consegue de forma precoce perceber que o paciente tem inflamação no local do sistema nervoso central. Em outro, já é possível, junto com ressonância, ver que temporalmente, em vários momentos, ele tivesse e começar o tratamento. Daí a relevância da conscientização, porque é uma doença que é pouco falada, né? Ela é prevalente e quanto antes você tiver o diagnóstico, melhor o desfecho do paciente. E quais são os sintomas, então, para as pessoas procurarem ajuda e talvez até detectarem a doença? Porque talvez esse número que até você trouxe pra gente seja um número subestimado. Muito que pouca gente conhece a doença, né? Muito provavelmente. E o curioso, como qualquer doença autoimune, é que ela vem, ataca e depois melhora. Então, às vezes, a pessoa não procura ajuda. Qual o clássico, né? Alteração visual. Então, às vezes, a pessoa tem uma visão dupla, diz que a vista ficou borrada. Depois, isso desinflama, a pessoa melhora. Alteração motora, que às vezes é transitória. Então, às vezes, a paciente perde um movimento do braço, acha, não, eu dormi em cima do meu braço, vai deixando, daqui a pouco aquilo melhora. Só que isso é cumulativo. Então, com o tempo, se esse paciente não faz a prevenção, não é tratado, aquilo pode se acumular e ele tem uma consequência muito grave. Qual é o médico que normalmente detecta que a pessoa pode eventualmente estar com uma esclerose? Perfeito. Já que pode acontecer em vários lugares do Perfeito. corpo. Isso é interessante. O Brasil é uma das referências no mundo disso. Até são remédios muito caros, né? Mais de 5, 10 mil reais por mês. Então, é uma medicação que o SUS dá. Então, o Brasil é referência e neurologistas especializados em doenças mielinizantes. O diagnóstico não é fácil. É aquele paciente que às vezes vai e volta, ninguém sabe.